O tempo passou e vários países tornaram-se industrializados. Países que antes a gente chamava exclusivamente de países subdesenvolvidos, principalmente na época da Guerra Fria, onde eu regionalizava o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. O terceiro mundo era lotado de países que mais tarde, bem mais tarde, depois do que a gente vai chamar de nova ordem mundial, eles vão se industrializar. E dentre esses novos países industrializados destacam-se plataformas de exportação. Plataformas de exportação essa que são os... Caraca, onde é que olha? Que são os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? São cidades... Ou são cidades, ó. São países que se tornaram industrializados e entraram no mercado internacional de uma maneira extremamente agressiva. Um desses tigres é uma cidade, Hong Kong, que pertence à China, foi devolvida à China em 1997, antes estava sob a administração da Inglaterra. Hong Kong tem totalmente um sistema político econômico diferente do resto da China. Hong Kong sempre foi extremamente capitalista, então ela tem uma administração diferente da China, apesar de hoje pertencer à própria China. E a gente vai chamar Hong Kong de um dos tigres asiáticos, tanto que a gente tem até regras aí de chineses para ir para Hong Kong precisam de passaporte. E muita gente de outros países já não, hein? Então, os tigres asiáticos, conforme eu disse, são países que se tornaram industrializados. Cada um tem uma historinha diferente e alguns têm uma história em comum para se tornarem isso que a gente vai chamar de tigres asiáticos. Acho que o que mais destoa da história dos outros é a Coreia do Sul. É a nossa vendedora de K-pop, nossa vendedora de celulares Samsung, que se tornou uma plataforma de exportação de uma maneira diferente dos outros países que se tornaram plataformas de exportação. Vamos fazer uma leitura rápida aqui para a gente ir podendo explicando como esses países se tornaram esses tigres asiáticos. O nome tigres asiáticos, conforme eu já disse, tigres ou dragões asiáticos, é por conta dessa maneira agressiva que eles entraram no mercado internacional sendo plataformas de exportação. Ó, vários foram os fatores responsáveis pela aceleração do desenvolvimento econômico dos membros dos tigres asiáticos. Dentre eles, podemos destacar a implantação do modelo industrial caracterizado por industrialização orientada para a exportação. A gente já falou disso, que eles vão se tornar plataformas de exportação. Como seu próprio nome sugere, esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, o mercado produtivo deve ser diversificado e voltado a atender às demandas dos países desenvolvidos. É celular Samsung para as outras pessoas, tá? Do resto do mundo aí, principalmente para os países desenvolvidos e outros países que também são industrializados, mas não são desenvolvidos, como é o caso do Brasil, como é o caso dos países que a gente chama de BRICS. O Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, os países industrializados com a melhor colocação entre os países que anteriormente nós chamávamos de desenvolvidos, de subdesenvolvidos, e agora a gente vai chamar de emergentes. Dando para entender? 3 agrupamentos de países desenvolvidos sempre foi lá: Japão, Estados Unidos, o Canadá, grande parte dos países da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, e os países subdesenvolvidos, que a gente vai pegar o México, a América Central, a América do Sul, grande parte da Ásia, África. Então, mas aí a gente tem alguns países que se destacam, se tornaram industrializados, como os próprios tigres asiáticos, mas aí a gente tem alguns que a gente vai nomear de BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul, paísinho ali a sul na África meridional, ou da outra regionalização na África subsaariana. Então, esses são países que se tornaram industrializados e começaram a crescer, com vias de uma hora dessas bater a meta de se tornarem países desenvolvidos. Vamos lá. Porém, devido aos elevados impostos inseridos nesses produtos que eram vendidos, os preços tornaram-se muito altos. O consumo interno acaba não sendo incentivado. O desenvolvimento econômico deste grupo de países pode ser dividido em 3 fases distintas, onde durante a primeira fase todos os territórios integrantes são postos na condição de economicamente subdesenvolvidos.
Nesse momento, suas principais características pautavam na falta de matéria-prima, no baixo aproveitamento do potencial agrícola, nas elevadas taxas de analfabetismo e também na elevada dependência de produtos industrializados vindos de outros países. Então, a gente tem aí aquele primeiro momento que eu falei com vocês. No caso, também para os tigres asiáticos. A gente tem um agrupamento a priori de países que eles são subdesenvolvidos. Eles vão se tornar industrializados mais frente. O que a gente citou aqui são diversas características do subdesenvolvimento. Um alto índice de analfabetismo, zero industrialização, não aproveitamento da agricultura. E no caso dos países dos tigres asiáticos, até falta de matéria-prima. O Japão não, o Japão é desenvolvido, não é tigre asiático, mas é da Ásia. Eu ia dar o exemplo do Japão quando eu falei de falta de matéria-prima. Por quê? Porque o Japão ele tem na história dele guerras invadindo outros países justamente pela busca de matéria-prima. Ele entra na Segunda Guerra para isso. Não é o tigre asiático não, tá? O Japão é desenvolvido, fazendo robôs gigantes, os mecha, os negócios todos lá, tá? Então, durante essa primeira fase, as condições trabalhistas eram precárias, subdesenvolvido, e a indústria disponibilizava cargos com baixos salários. Os sindicatos que buscavam garantir boas condições de trabalho eram praticamente nulos e ausentes. E era intensa a busca por meios baratos. O sindicato é representância de uma classe trabalhadora e briga pelos direitos dessa classe. Tipo o sindicato dos professores vai brigar por melhores condições do trabalho do professor, de como o professor vai estar trabalhando, melhores condições, melhores salários. Então a gente tem aqui nesses primeiros países que a gente vai chamar de tigres asiáticos, uma carência de... Eu tô falando de tigres asiáticos, mas quem são esses países, afinal de contas, hein, Leandro? Vamos lá. Eu falei que um na cidade de Hong Kong, não sei se citei outro, mas vamos lá aqui, ó. Tigres asiáticos é a denominação utilizada para qualificar um grupo econômico formado pela Coreia do Sul, que eu já tinha citado, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, Hong Kong, já falei. A gente tem basicamente dois agrupamentos de tigres asiáticos, os primeiros e os novos tigres asiáticos, tá? Até a década de 1960, esses países eram assolados por baixos indicadores sociais. Porém, modificaram sua realidade e avançaram em acelerado desenvolvimento social e econômico. A expressão tigre foi utilizada na década de 80, eu estava nesse ano, e faz referência às características desse animal: sagacidade, agilidade, vigor, agressividade, ferocidade. Então, dessa forma, os tigres asiáticos simbolizam uma economia vibrante e eficiente que resulta em geração de riquezas e de bem-estar político, administrativo e social. Então, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, a cidade de Hong Kong, Coreia do Sul. Então, a partir de 1990, os tigres asiáticos adentraram a segunda fase do desenvolvimento econômico deles. Essa fase foi marcada pela depressão econômica, e dentre os acontecimentos que influenciaram diretamente esse processo, podemos citar a perca de vantagens competitivas e a ampliação do poder dos sindicatos. Finalmente eu vou ter sindicato forte lutando pelos direitos dos trabalhadores nesses países que são já os tigres asiáticos. Então, a terceira fase ficou marcada pelo fortalecimento da indústria e a modernização dos parques industriais, né? Então a gente tem um forte investimento e intervenção do governo, tá? Aqui, o governo ele vai passar a intervir diretamente no mercado, na economia, para melhorar a capacidade das fábricas, aqui, da indústria em si. Nessa fase passou a oferecer cargos empregatícios com melhores remunerações, com garantias sociais, proporcionando melhorias no equipamento urbano, bem como o crescimento do setor dos serviços e investimentos nos diferentes níveis educacionais, tá? Porque educação voltada principalmente para a profissionalização, ela vai fazer o quê? Uma mão de obra qualificada para trabalhar nessas empresas. Então a galera vai buscar uma mão de obra mais qualificada para trabalhar nessas empresas com alta tecnologia. Então eu preciso ser qualificado especialista para estar trabalhando ali. Então eu vou ter um investimento em educação para poder colocar esses trabalhadores trabalhando. Então, nessa terceira fase, ocorre a abertura do comércio internacional.
Com exceção da Coreia do Sul, como eu disse para vocês, é diferente a forma que ela se torna esse tigre asiático. Os demais tigres asiáticos adotaram um programa de atração da indústria transnacionais. Para isso, empresas de outros países entrarem no território deles. Para isso foram criadas as zonas de processamento e exportações, que ofereciam como benefício a doação de terrenos e a isenção de impostos por parte do Estado. Então, tipo, uma empresa dos Estados Unidos vinha colocar sua filial ali num desses países que são os tigres asiáticos, eles tinham isenção fiscal e até eram dado o terreno para eles construírem a fábrica. Isso a gente vai chamar de subsídio. É essa ajuda para que essa empresa fique aqui. Então vai ser um processo de atração dessas empresas para cá, fazendo esses subsídios. Então, já a Coreia do Sul promoveu a instalação de redes de empresas com fortes laços familiares, que chamam-se chaebols. Atualmente, 4 grandes chaebols exercem controle sobre a economia sul-americana. Sul-coreana e possuem intenção e atuação no mercado internacional. Elas são a Hyundai, você conhece, Daewoo, não conheço, Samsung, já falamos, e a Lucky Gold Star. As transnacionais só chegaram no território sul-coreano a partir da década de 1970. Atualmente, embora os tigres asiáticos exerçam influência direta na economia asiática, também passaram a ser impactados pelo crescimento de seus vizinhos. Lembra que eu falei com vocês? Os novos tigres asiáticos e os novíssimos tigres asiáticos. Nesses países, a população de campo encontra-se reduzida, o que acarretaria em novos problemas estruturais. Então eu tinha que tentar arrumar um jeito de resolver esses problemas. E eu tinha exemplo dos meus vizinhos de como resolver os problemas, de me tornando plataformas de exportação. Então aqui, ó, além disso, podemos citar uma série de fatores que resultaram no crescimento econômico desses países, tais como substituição de importação. Esses países passaram a fazer o quê? Eu sou totalmente dependente do produto tecnológico do país desenvolvido. Então eu invisto, o governo investe em pesquisa para que eu possa me tornar industrializado. E a partir do momento que eu me torno industrializado, eu passo a produzir aquilo que eu comprava. Então, e tento estimular a população a comprar o produto nacional. A partir daí, eu tenho uma substituição de importações. Aqui, ó. Além disso, podemos citar substituição de importações pelo investimento nas indústrias locais. Então, tem investimento nas indústrias locais para que elas possam produzir e eu não preciso ficar comprando dos outros. Então, redução da demanda interna por produtos importados. Vamos comprar o produto nacional e comprando o produto nacional eu vou dar dinheiro para a minha indústria. Ampliação da oferta de produtos manufaturados por países desenvolvidos, redução do número de importações, de novo, né? Elevados investimentos em capital humano, associação, pesquisa, educação. Ao cumprimento de garantias sociais básicas, um bem-estar social da população, ampliação salarial, investimento em indústria de alta tecnologia e na qualificação profissional. Além disso, a ética confucionista, Confúcio, China, é reconhecida como um fator de desenvolvimento. Eu não sei muito de confucionismo, não. Confesso. Às vezes, quando a gente está falando da aula sobre Ásia, eu tenho que dar uma leitura mais frenética para me entender melhor as doutrinas sociais. Não sei se eu posso chamar confucionismo de religião. Viu como é que eu não sei direito? Então, considera-se a cultura do confucionismo compatível com a industrialização, visto que essa valoriza a estabilidade, o trabalho árduo, a lealdade, o respeito aos seus superiores. Então, o confucionismo é meio que um jeito de se viver. E eles pegaram isso e juntaram. Cara, olha só. Falando de... O que é essa ideia aqui de confucionismo, desse negócio? Que a indústria... A mão de obra ela vai ser qualificada pelo fato de que eu vou ter investimento em educação, pesquisa, no profissional.
ou ter esse investimento. E essa mão de obra, assim, além de ser qualificada, ela vai ser uma mão de obra. Ai, como é que eu vou falar? Fugiu da cabeça. Ela é uma mão de obra qualificada e ela segue as regras e as normas direitinho. Ai, ela é altamente disciplinada, tá? É uma disciplina muito grande. Com base nessa ética cultural, as grandes empresas são percebidas como grandes famílias que buscam viabilizar uma maior produtividade e obtenção de lucros. Novos tigres asiáticos. Tá ficando grande o vídeo, hein? 15. Então, ó, o termo novo tigre asiático é utilizado para designar o grupo de países cujo processo de industrialização ocorreu mais recentemente e possui suas economias em expansão. Quem são essa segunda geração aí de tigres asiáticos? Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Esqueci de alguém? Bom, dentre as principais características desses novos tigres asiáticos, a gente pode destacar, aqui eu estou lendo, tá? O amplo recebimento de investimentos provindos de investimentos estrangeiros. Tá vendo aí a diferença? Antes eu tive ajuda do governo, agora estou tendo ajuda de empresas transnacionais. Esses investimentos ocorreram principalmente por meio da atuação de empresas transnacionais em indústrias maquiladoras. O que são indústrias maquiladoras? Isso aí a gente fala melhor quando a gente está falando sobre México, mas basicamente são o quê? Eu vou falar o que é no México mesmo, para você entender o que é a maquiladora aqui que está sendo citada. Eu tenho a Estados Unidos e a sul dos Estados Unidos eu tenho o México. Eu tenho uma fronteira de cerca de 3.000 quilômetros ali, e nessa fronteira, do lado do mexicano, eu tenho cerca de 2.000 fábricas. Nenhuma delas é uma fábrica que pertence ao México. São todas fábricas filiais de empresas norte-americanas que utilizam ali do México a mão de obra barata para poderem fazer montagem de produtos que depois vão para os Estados Unidos, são distribuídos, dependendo para onde a empresa quer vender esse troço. Mas essas empresas estão ali para poder aproveitar de baixos salários que ela vai pagar para essa mão de obra, certo? Então, basicamente, eu tenho empresa transnacional buscando a Ásia para fazer a mesma coisa. Então, os novos tigres asiáticos recebem em seus territórios a instalação de indústria nos setores têxtil, alimentício, calçadista, de brinquedos e também de produtos eletrônicos. Da mesma forma que os tigres asiáticos, esses países vêm oferecendo uma série de vantagens para a instalação de empresas transnacionais. A gente viu lá atrás que o governo investiu em educação e tudo mais, mas o governo também deu subsídio para a entrada de empresas. Tá vendo como é que é complicada a situação? Gente, faz uma leitura sobre tigres asiáticos que vale a pena, é matéria que cai no Enem de vez em quando. Devemos compreender, então, que essa busca pelo desenvolvimento econômico acelerado provocou a migração rural urbana. Dessa forma, os países asiáticos anteriormente, que eram predominantemente agrários, passaram a ser predominantemente urbanos, que a galera foi migrando para as cidades justamente para buscar trabalho nessas empresas transnacionais que estão chegando no seu território através de subsídios dados pelo governo. A gente viu o subsídio. Vai dar o terreno, vai dar isenção fiscal, a pagar imposto lá, 5 anos sem pagar imposto, 10 anos sem pagar. Tem o Brasil, de vez em quando, dependendo do governo, já fez muito isso também. De trazer empresa de outro país para cá, na esperança de que essa empresa desse emprego para parte da população, para tentar resolver, em parte, o problema do emprego, do desemprego no Brasil. Então, ó, a agricultura deu lugar, então, aos setores secundário e terciário, acompanhados de uma aceleração do processo de urbanização. A Tailândia, por exemplo, há alguns anos atrás exportava predominantemente produtos agrícolas, porém, atualmente, presenciamos o rápido crescimento das exportações de produtos manufaturados. A tecnologia vinda dos outros países auxilia na industrialização deles. E aí, no caso, eles começam a migrar o que eles vendem. No caso, migrar que eu estou falando é parar migrando de produtos rurais que eles vendiam para produtos manufaturados, produtos industriais.
Ih, rapaz, não tá sendo não. Tá escrito não, me ferrei. Maquinofaturados. Não é manufaturado, é maquinofaturado. Acho que é isso. Então, os novos e novíssimos tigres asiáticos possuem como principal desafio promover a dinamização de suas economias e diminuir a dependência que eles passaram a ter, já que esses países que botaram essas empresas transnacionais ali, eles têm uma tecnologia, caraca, 20 minutos, eles têm uma tecnologia bastante desenvolvida. Então, eu tenho que dar um jeito de melhorar a minha indústria para fazer o que os novos tigres asiáticos fizeram, ou que os outros tigres asiáticos fizeram lá, que a gente falou, substituição de importações. Tigres asiáticos. Deu para entender? Eu li uma partezinha aqui e tal, é porque eu fiquei com medo de me perder. Eu tenho que pegar a leitura aqui para poder fazer. Geralmente, quando eu tô dando aula para os alunos aí, eu pego o quadro, e o quadro ele acaba sendo a minha parada de ordem, né? Para não esquecer as coisas que eu tenho que falar em determinado momento e não ter que voltar. Enfim, os livros estão aí para nos dar esse apoio, essa base mesmo. Então, gente, até a próxima. O vídeo está enorme. Beijo.